Estamos de volta e nós estamos falando hoje sobre o melasma com o Dr. Fábio, que é PhD em Estética Avançada. Está aqui nos esclarecendo várias dúvidas que a maioria das mulheres tem sobre o melasma. Falando em mulheres, na grande maioria das vezes são mulheres que têm melasma? A maioria das vezes sim, né? Embora tenha alguns homens que tenham melasma, que apresentem melasma, mas essa é uma condição muito mais rara do que a predominância das mulheres. Uma pena. Nós estávamos falando, doutor, sobre a questão das causas, né, do melasma, de como vocês analisam dentro dos exames laboratoriais e da análise, né, do histórico do paciente, que acaba encontrando fatores que relacionem outras situações de saúde ao melasma. E me veio à cabeça, você falou do sono, um paciente que está passando por problemas emocionais ou que negligencia sua saúde emocional, ele também tem relação com essa situação com o melasma? Sim. Essa relação ela já é muito estabelecida em várias doenças, né? Não somente no melasma, mas é uma tríade, né? Que envolve a emoção, né? As disfunções nutricionais e as alterações celulares genéticas, né? Então nós temos essa tríade. Então, associado ao melasma, nós temos o fator de predisposição genética, seguido aí dos fatores de exposição, né? Uma má alimentação, desequilíbrios nutricionais, né? Déficits nutricionais. E muitas vezes o paciente ele pode desenvolver alterações emocionais, né? Tanto para uma apatia, né? Que muitas vezes, se você vai investigar, o paciente parece que é um paciente um pouco deprimido, mas ali é uma deficiência nutricional, às vezes falta vitamina D, falta vitamina B12, né? Então tudo isso é um fator relevante nessa situação e deve ser identificado. E o nosso fator emocional, né? Que pode partir desde o paciente que está mais, né? Deprimido, com a percepção de mais fragilidade, de uma situação de mais apatia, ou o paciente que é muito estressado, né? Tudo isso tem a ver também com os níveis de cortisol. Então, o cortisol, esse hormônio que vai estar atrelado aos níveis de estresse, ele também é um fator importante, deve ser avaliado e também controlado para que a gente possa, então, ter aí a remissão, né, ou desaparecimento das manchas durante o tratamento. Perfeito. Então, a gente sempre fala, né, que as pessoas não podem negligenciar a saúde emocional, porque traz repercussões para o corpo todo, né? E esse é mais uma aprovação, na verdade, daquela fala que alguns têm, né, de que o corpo fala. Então, o melasma já é um sinal que pode estar associado também a fatores emocionais. Também. Então, também. E nesse caso, né, o paciente foi detectado, tem melasma. Os peelings químicos, o senhor falou, né, que em alguns casos nem chega a fazer, mas os peelings químicos ainda são indicados para todos os tipos de melasma ou não? São. Os peelings são um dos melhores tratamentos que nós temos hoje, né, na nossa linha e nosso padrão ouro de tratamento desses pacientes com melasma, mas não é mais apenas os peelings, né? Como eu mencionei, há uma necessidade de fazer uma abordagem integral desse paciente, uma avaliação sistêmica, para depois definir, né, se ele vai utilizar só o peeling, porque está tudo ok, ou se ele vai fazer um tratamento antes do peeling, né, avaliando aí essas alterações que são identificadas durante o exame de sangue. Existe algum outro tratamento tópico que descame como peeling ou não? Além do peeling, nós temos alguns lasers, não são todos, né? O paciente, inclusive, com melasma, ele tem que ter algumas restrições, porque muito desses aparelhos, dessas tecnologias, elas usam de calor. Sim. Então, isso pode agravar ainda mais, né, o melasma do paciente. Ou em outras situações, o paciente não tinha melasma, e aí ele fez um laser desses que aquece, né, uma tecnologia dessas que esquenta, e depois desse tratamento ele pode ter o surgimento da mancha também. Então, há uma necessidade de muito cuidado, né, com a utilização desses aparelhos, e por isso que é importante uma avaliação prévia em qualquer tratamento, né? E em que casos que, quando uma paciente fala para o senhor, por exemplo,
que quer fazer um tratamento que envolva esses lasers, que o senhor vai ver de que ela pode desenvolver um melasma quando ela tem manchas de outras características no rosto, ou quando ela tem uma espinha e a espinha fica mais escura? Seria nesse caso? Na verdade, pode ser que ela tenha, né, um fototipo mais alto, isso é um fator a ser considerado. Sim. A gente também tem histórico, né, precisamos avaliar o histórico dessa paciente, se ela já teve melasma no passado ou não. Agora, em outras situações, é basicamente uma análise, né, de perfil familiar, se ela vai me dizer se a mãe teve, alguma coisa assim, para a gente identificar se ela tem ou mais chances de desenvolver o melasma. Isso com terapias que envolvam calor, por exemplo, que o senhor citou. E um paciente que não tem melasma e faz um peeling e depois tem o melasma, é a mesma situação? Ele tem a predisposição genética, acabou irritando os melanócitos? É a mesma situação, né? Daquelas células ali que são muito estressadinhas, né? Certo. Então elas se sentiram agredidas e com uma medida de prevenção, de proteção, ela vai lá e libera esse pigmento e o paciente começa então a ter melasma e ele não tinha antes, né? Mas lembrando que tudo isso são fatores que vão sendo adicionais. Esse paciente, ele tem um fator genético, depois ele tem ali alterações metabólicas, alterações sistêmicas, depois ele tem fatores emocionais estressantes. Então há uma somatória de ações até que isso ocorra, né? Uma vez equilibrando todos esses fatores, ou o paciente tendo uma saúde equilibrada, qualidade de vida, um bem-estar geral, né? Com hábitos saudáveis de vida, uma boa alimentação, tudo isso controladinho, o risco desse paciente desenvolver melasma ou com os lasers quentes, né? Ou que usem de calor, ou através dos peelings, isso daí reduz grandemente a chance desse paciente ter uma hiperpigmentação pós-tratamento. Falando de laser, então os lasers que aquecem não podem ser usados, mas existe outro tipo de laser que ele pode usar para ser adjuvante no processo? Existe sim, né? Então para cada tecnologia, né, para cada tratamento que esse paciente for procurar, ele deve, né, mencionar isso para o profissional, que ele tem predisposição, né, a desenvolver melasma, ou que já teve histórico de melasma, e hoje o melasma está controlado, que ele vai definir ou não se vai utilizar o laser ou o peeling. E se não for possível, existem outros recursos, né, que podem também ser destinados ao tratamento que o paciente procura. Perfeito. E não só o laser. Perfeito. E quais ativos clareadores, né? A gente fala assim muito aí dentro você chega na farmácia e fala assim, não, eu quero uma loção clareadora de manchas, né? Quais ativos clareadores são mais utilizados hoje em dia nesse caso? Então, nós temos hoje uma vasta gama de produtos, né, clareadores produzidos pela indústria. Eu, particularmente, gosto muito mais das fórmulas manipuladas, porque eu consigo ali, né, personalizar ou concentrar ou diluir esses ácidos, mas na sua grande maioria, né, o tratamento consiste no uso de niacinamida, a utilização da vitamina C, do ácido tranexâmico. Então, na maior parte das vezes, são esses produtos que nós utilizamos, né? Mas, como eu disse, gosto mais de fazer esses essas fórmulas manipuladas para o meu paciente, para trazer para ele mais segurança no tratamento e um tratamento mais individualizado. Então, antes de sair na farmácia pegando qualquer nesse sentido, né, por indicação, seria muito mais adequado procurar um profissional, especialista na área, passar por uma consulta, passar por uma avaliação e assim ter um tratamento mais objetivo e certeiro. Isso, né, um tratamento desenhado, né, para o tipo de melasma que essa paciente tem, né, a intensidade, se é um melasma resistente, se é um melasma de fator inicial, né? Não, apareceu tem menos de 1 ano. Tudo isso vai ser fatores relevantes na hora da decisão do tratamento do paciente. Com certeza. Lembrando que às vezes vamos falar as mulheres, porque
em grande maioria das vezes são, né? Às vezes elas vão na busca de algo mais imediatista e até mesmo mais em conta, né, financeiramente nesse sentido, mas acabam usando tantos produtos, porque não são baratos, né? Tem um custo elevado. Acabam usando tantos produtos que teriam um tratamento eficaz com um especialista. Exatamente, né? Além de pegar, né, comprar esses produtos, às vezes ele pode causar mais irritabilidade e escurecer ainda mais essa mancha, né? Porque não é um produto direcionado para esse tratamento específico desse paciente. Então, são fatores importantes, né? Sempre aí a compra de dermocosméticos deve estar relacionada a uma prescrição, né? A uma avaliação por um profissional que vai, né, deliberar para um tratamento mais assertivo. Uma vez que esse tratamento ele não é assertivo, acaba gerando aquilo que nós falamos. A mancha vai ficando mais resistente, mais difícil de ser tratada. Irritando os melanócitos. Exatamente. Justamente. E o senhor, como biomédico esteta, né, como que o biomédico, nesse sentido, o profissional biomédico atua no tratamento do melasma? Qual que é o papel dele? Né? O senhor falou um pouco aqui pra gente, mas como profissional, qual que é a amplitude de atuação dele com o melasma na estética? Então, hoje o tratamento do melasma ele pode ser feito, né, totalmente pelo biomédico, desde do seu diagnóstico, né, da sua identificação, até a prescrição de fórmulas, né, manipuladas para uso externo, né, os cremes, os peelings, e também fórmulas, né, com fitoterápicos, antioxidantes, né, nutrientes que possam ainda funcionar como clareadores, antioxidantes para o tratamento do melasma. Além, é claro, né, de pedir exames de sangue, exames laboratoriais, que vão auxiliar ainda mais nesse cenário de diagnóstico dessas lesões e identificando possíveis condições que necessitam ser, de alguma maneira, melhoradas, né, que necessitam de uma intervenção. Perfeito, doutor. E em relação ao tratamento tópico, tratar um melasma de uma pele negra e de uma pele mais clara tem diferença em relação aos ativos que podem ser utilizados, por exemplo? Tem sim. Algumas concentrações, né, elas devem ter concentrações de ácidos vão ser diferentes para cada tipo de pele, né, para cada fototipo. Então, isso é uma medida de prevenção, né, para evitar qualquer outra complicação ou fatores indesejados durante o tratamento do paciente. Então, há necessidade de se identificar o fototipo do paciente e essas doses que são manipuladas precisam ser, então, recalculadas, tá? Durante o tratamento do paciente. Podendo ser mais intenso ou menos intenso. Então não dá para pegar a receita da colega também. Não podemos usar a receita do colega de jeito nenhum. Porque se é baseado, né, numa avaliação ali específica do paciente, específica do padrão, do perfil da mancha, da análise laboratorial, do fototipo, não dá para sair pegando a receita da colega. E até por isso também que os ativos dentro da indústria farmacêutica lá, né, prontos na farmácia, também não tem a mesma eficácia. Não tem a mesma eficácia. Porque são doses muito baixas, né? A considerar essa população, né? Essa diversidade de fototipos de pele, né? Sim. Então, eles usam ali a dose mínima, né? Que vai... para qualquer fototipo. Para qualquer fototipo de pele, né? Isso mesmo. E o senhor já estava falando aqui, né, desse cuidado personalizado. Então, além de analisar o fototipo, de analisar os exames laboratoriais, né, só reforçar que esse tratamento ele funciona assim por um profissional sério, dedicado, especialista e com muita experiência, né? Porque ele é personalizado, né, doutor? Fala um pouco sobre essa personalização do atendimento. Então, a personalização, ela parte, né, de todos esses fatores. Primeiro, de acordo com os dados que os laboratórios vão nos fornecer, né, acerca dos exames de sangue. Então, a partir daí, nós vamos personalizar o tratamento desse paciente. Uma vez que ele tem algumas alterações hepáticas, que ele tem alterações renais, que ele tenha alterações sistêmicas, esse paciente vai ter que fazer essa recuperação, porque se o fígado não está bem, é sinal de que a gente não está promovendo ali uma oxidação correta, né? Esses medicamentos, eles podem ficar aí
aumentados na corrente sanguínea, porque o fígado não está metabolizando bem esses fármacos. Então, todas as ações, né, seja das prescrições orais, dos ácidos que serão utilizados na pele, né, e esses antioxidantes naturais, eles precisam de uma pessoa com corpo saudável. Então, tudo isso já nos demanda uma personalização desse tratamento. E por último, né, baseado no que a gente vê, o tipo de mancha, qual a duração da mancha, né, se essa paciente já tem uma mancha de mais de 1 ano, mais de 3 anos, tudo isso vai predizer para nós um tratamento diferenciado, né, um caminho novo a ser seguido. Então, nesse sentido, a personalização do tratamento do paciente é total, né, de início a fim. E como eu falei, né, se esse paciente ele tem poucas alterações metabólicas, né, uma pouca necessidade de se tratar alguns déficits nutricionais, esse paciente aí ele vai ter uma resposta muito melhor, né, com tratamentos que levem menos tempo do que um paciente que já tem várias disfunções, né, sistêmicas, né, uma saúde nutricional precária, uma má alimentação, um estilo de vida ruim, né, não praticando atividade física, tudo isso vai reverberar no resultado desse paciente, né, para o desaparecimento dessa mancha, às vezes sendo necessário um tratamento mais longo, né, com intervenções multifatoriais, né, em muitos pontos, e isso vai deliberar aí, né, esse expertise durante a personalização do tratamento do paciente. E as pessoas ainda banalizam a estética, né, doutor? Porque a estética nada mais é do que só o que nós estamos vendo, né, mas existe algo muito maior por trás, né? Sim, uma pele bonita é resultado de um corpo saudável, né? Se o corpo não está saudável, não tem como ter uma pele bonita. Então nós vamos ter aí o aparecimento das manchas do melasma, queda de cabelo, né? Olheiras, flacidez, né? Tudo isso vai estar relacionado, todos esses déficits, né, que são avaliados sistemicamente. Então, o corpo ele tem que estar saudável. E para os tratamentos também surtirem um efeito positivo, né, com resultado potencializado, esse corpo, esse organismo precisa também estar em completa saúde, em completa harmonia também. Perfeito. E falando sobre os hábitos do dia a dia, né? Quais deles podem piorar o melasma, né? Você falou um pouquinho aí do calor, mas seria só o calor? São vários fatores, né? Então, nós temos a exposição ao calor, né? Águas muito quentes, né? Por exemplo, durante o banho, o secador de cabelo, né? A chapinha para alisar o cabelo. Nós temos a exposição solar, certo, né? Aproximação, né? De fogo, né? De cozinhas, de sauna. Vapor. Tudo isso, né? Tudo isso vai poder causar uma tensão e uma irritabilidade dessas células que produzem o pigmento. Então, são fatores importantes. E em muitas situações, né, esse paciente, ele também se expõe a algumas cargas tóxicas, como produtos que utilizam metais pesados, algumas maquiagens que contêm metais pesados na sua composição. Então, tudo isso é importante ser avaliado, porque às vezes o paciente, ele vai ali, compra um produto, acha que ele é um produto que ele é seguro, que ele é um produto testado, e não é. Então, a qualidade desses produtos, principalmente as mulheres que usam, né, muita maquiagem, há necessidade de se avaliar a qualidade, se ali não contém metais pesados, esses também são fatores desencadeantes. Quando nós iniciamos o tratamento para o melasma, uma das fases do tratamento é exatamente esse detox de metais pesados. Nós fazemos um detox de fígado, fazemos um detox de metais pesados, para que a gente possa restringir tudo isso, né? Antigamente nós tratávamos, por exemplo, uma queda capilar, só o paciente falando que está com a queda capilar, iríamos lá, utilizávamos uma medicação ali no couro cabeludo, passávamos ali uma medicação, uma suplementação oral, e o paciente não resolvia o problema. Desse jeito foi o que aconteceu com o melasma, né? Então, é uma doença que ela vai se caracterizar por vários fatores importantes que precisam ser identificados, precisam ser tratados e, consequentemente, nós vamos ter uma redução
né, dessas manchas, assim como a gente identifica os agentes causadores da disfunção da queda de cabelo. E o nosso cabelo, né, quando o nosso organismo tem alguma carência, o primeiro local que ele vai tirar é do cabelo, porque ele entende que o cabelo não tem tanta importância. Então ele vai lá e tira aquele nutriente ali para manter o organismo funcionante, né? Então aí o paciente tem um sintoma da queda de cabelo. E o melasma é mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem uma alteração funcional do organismo e ele vai produzir esse sinal para nos indicar, né, como um pisca-pisca ali de que alguma coisa precisa de ser identificada e corrigida. Maravilhoso. Doutor, e a fotoproteção realmente ela é imprescindível para evitar o melasma, para tratar o melasma? Extremamente, extremamente importante, né? Não só o melasma, mas como o envelhecimento. Não existe nada melhor para impedir o envelhecimento do que o protetor solar. Não há creme que substitua o protetor solar. Então, o protetor solar, ele é necessário, mas antes também nós sempre recomendávamos o paciente com melasma usar o protetor solar mesmo estando dentro de casa e mesmo estando em um local de não exposição. Hoje nós mudamos essa indicação. Se o paciente ele não vai se expor ao sol, é bom que ele fique um tempo sem esse protetor solar, porque ali nós temos produtos, né, xenobióticos, alguns produtos químicos que podem, né, gerar alterações da nossa pele. E hoje também indicamos os protetores físicos, né, reduzindo cada vez mais a proteção química. Então, nós temos aí a indicação de protetores físicos, que são os mais indicados para o paciente que tem melasma, e a utilização desse protetor quando ele vai se expor ao sol. A exposição da nossa pele, né, a luz do ambiente, a luz das telas, ela é muito baixa. Então, não há necessidade de se utilizar esse protetor solar quando o paciente tem melasma. É um mito, então. É um mito, é um mito. Nossa, eu falo tanto da danada da luz, da tela do celular, da tela do computador. Essa é uma exposição muito mínima, pequena, muito pequena, perto da solar. Perto da solar. Perfeito. E a substituição desses produtos, né, desses filtros solares, ao invés de utilizar o produto químico, o filtro solar químico, utilizar o filtro solar físico. Certo. Então, aquela indicação de 3 em 3 horas, independente se está no ambiente solar, já tem uma alteração aí, já tem uma... Isso, já tem essa novidade. Ele precisa, eu já nem sabia. Se ele está exposto ao sol, ele precisa reaplicar o protetor solar sempre que ele entrar na água e sair, então ele tem que reaplicar, e de 3 em 3 horas. Uma outra situação que também é mito é aquele protetor solar de bastão. Ele não deve ser utilizado ele exclusivamente. Ele, na verdade, ele deve ser utilizado sobre o protetor solar físico. Então, ele é uma praticidade para você que, às vezes, está, né, no ambiente de trabalho ou outro local, para você fazer a reaplicação. Ele, na verdade, é um reforçador e não o protetor que deve ser utilizado de maneira individual. Ele não tem essa indicação. Em relação ao protetor solar com cor tem mais proteção do que aquele mais incolor, isso, sem cor. O incolor. Sim, mais com efeito. Isso, nós temos aí uma barreira a mais, né, nesse processo, que é a cor. Então é importante o paciente com melasma utilizar o protetor com cor. Alguns pacientes, né, que são homens não gostam muito de utilizar o protetor com base. Porque fica parecendo maquiagem. Porque fica parecendo que está maquiado, né? Mas ele é o mais indicado, sim. Mas o protetor solar, por si só, ele já vai ser bastante eficiente. E essa substituição, né, do protetor químico pelo protetor físico também vai ser um grande ganho para o tratamento desse paciente. Protetor em pó. Protetor em pó também, mas ele, assim como o bastão, não deve ser o único. Ele é um adjuvante. Uma segunda camada. É uma segunda camada. Quando quer reaplicar, por exemplo. Quando quer fazer um retoque dentro daqueles tempos de 3 em 3 horas, né? Certo. Ele é adjuvante no processo, né? Ótimo, ótimo. E cremes manipulados em relação ao tratamento? Somente no peeling ou existe um creme para acompanhamento, por exemplo, para hidratação da pele que auxilie na hora de dormir? Alguma coisa do tipo? Sim, a hidratação da pele ela é importante porque
A pele desidratada, ela é uma pele que vai estar sofrendo mais, né? Vai ser uma pele também que não vai estar tão viçosa, né? Não vai estar tão bonita. E uma vez que essa pele está desidratada, né, faltando água para esse tecido, ela vai ter menos resposta para o tratamento químico com peeling, né? Então, uma pele com uma boa hidratação, ela responde mais aos tratamentos de peeling. Às vezes o paciente vai no consultório e fala, nossa, minha pele não descamou. Aí o outro paciente vai e tem uma descamação intensa. Tudo isso está relacionado à hidratação dessa pele, né? Então, uma pele mais hidratada, ela vai descamar mais, porque tem mais permeabilidade dos ativos, né? Utilizados no tratamento. Então, isso é importante, né? A oclusão dessa pele, para que ela não perca tanta água para o meio ambiente, é fundamental. Mas não há aí nenhuma condição, uma restrição, né? Desde que seja um produto de boa qualidade, que não contenha metais pesados, o paciente pode utilizar um produto que se adeque mais ao tipo de pele dele, né? Para não desencadear uma pele, para que ela fique mais oleosa, e aí a gente, além de ter melasma, pode desenvolver acne. Então, tudo isso deve ser avaliado também para o tratamento do paciente, e a hidratação, sim, é importante. Naquelas horas que o paciente não está expondo ao sol, ou na hora que vai dormir, ele pode usar esses cremes hidratantes sem nenhum problema. Em relação ao tratamento tópico, quando ele viu-se a necessidade de realmente fazer o peeling e ele chega com a pele bem desidratada, descamando, é feito um tratamento primeiro para depois receber o peeling, essa pele? Sim. Com hidratação? Sim, é feito esse tratamento de hidratação dessa pele, além, é claro, da indicação desse paciente de fazer um home care e de ingerir mais água, né? Então, nós começamos uma mudança inicial desse paciente. Ele vai acordar todas as manhãs, tomar 400 ml de água em temperatura ambiente, já é um fator que a maioria dos pacientes não tomam, e os incentivos que são calculados por quantidade de água de acordo com o peso que esse paciente também tem. Então, nós fazemos todas essas orientações para o paciente. Perfeito, doutor. Foram momentos muito agradáveis, nós tiramos várias dúvidas aqui, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar, especialmente as mulheres. Doutor, fala pra gente onde que os nossos telespectadores podem te encontrar, se eles tiverem mais dúvidas, se eles quiserem fazer um tratamento de melasma com o senhor, de que forma eles podem te encontrar? Então, hoje o tratamento de melasma, ele pode ser realizado em consultório, né? Então, eu atendo muitos pacientes no meu consultório, que fica localizado aqui no Instituto Fábio Almeida, que fica na rua 86 aqui em Goiânia, no setor sul, na cidade de Goiânia, e também os pacientes que são de outros estados, né? De outras regiões do Brasil ou fora do Brasil que estiverem assistindo, nós também oferecemos esse tratamento por videochamada, né, por teleconsulta. Então, nós podemos fazer o atendimento presencial, também o atendimento online. Geralmente, no tratamento, o paciente ele já recebe todas as fórmulas que ele vai utilizar no tratamento, além, né, da realização dos procedimentos de tratamentos estéticos, né, durante a minha orientação, durante a consulta, são feitas essas orientações para o paciente utilizar, né, com a minha supervisão. E os pacientes que têm dúvidas podem nos acompanhar através do Instagram. Coloca aqui o Instagram na tela. Eu sempre falo, né, dou várias dicas de como controlar o melasma, de como tratar o melasma, o que nós podemos identificar ou não. Então, é o @ né, doutor, que é o dr.fabio.almeida. Perfeito, já cliquem aí para seguir o doutor, porque são muitos conteúdos, inclusive gratuitos, né, lá na página, e que já ajudam de uma forma ou de outra as pessoas a cuidarem da estética integralmente, né? Doutor, muito obrigada, foram momentos bem valiosos, foi muito agradável e eu tirei várias dúvidas que eu tinha mesmo, então foi perfeito, tá? Muito obrigada mesmo, o programa Viva Melhor é também sua casa, sinta-se à vontade. Obrigado, doutora Tatiane, agradeço. Estamos de portas abertas aí para recebê-lo sempre que quiser. Eu que agradeço, obrigado. E aí chegamos ao fim, querido telespectador.
boa noite, fique com Deus e até a próxima terça com o nosso Viva Melhor.